tarde, o programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Passados 20 dias do início da guerra na Ucrânia, tudo o que sabemos com absoluta certeza é que o exército russo invadiu o país vizinho e segue bombardeando suas principais cidades. Ponto. É isso. A partir daí, há uma outra guerra acontecendo, que é a de narrativas, que nos impede de saber exatamente as causas, os avanços, os números de vítimas, e diariamente nós recebemos mensagens de pessoas contando sobre vídeos enganosos, promovendo diversas teorias da conspiração. E não se trata só das redes sociais, também a propaganda financiada, espalhando alegações falsas nos meios de comunicação e além dos meios de comunicação. Gustavo, o seu olhar sobre esse tema, como é que essa dificuldade da informação precisa no que tange à guerra, no que se refere à guerra entre a Rússia e a Ucrânia lá, impacta a população de uma maneira geral? Bom, em primeiro lugar, essa guerra de informações não verídicas, antes mesmo da internet, nós sempre tivemos aquela frase antiga, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Essa guerra de narrativas, que não é só o bombardeio para lá, para cá. Cada país vai soltar notas no sentido de que está vencendo, de que está resistindo, a Ucrânia acusando a Rússia de atacar alvos civis, e a Rússia dizendo que não ataca alvos civis, apenas alvos civis que têm algum militar escondido. Por outro lado, tem muita gente que acredita. Eu participei de um outro programa na semana passada, de uma outra emissora aí de TV, e um debatedor disse para mim, o episódio do bombardeio a uma maternidade, ele afirmava que o bombardeio tinha sido da própria Ucrânia, o que seria um baita de um absurdo. Depois a Rússia concordou ou assumiu que agrediu. A verdade é que é uma guerra totalmente fora de propósito, é uma guerra do estilo do século XIX em pleno século XXI, que é uma guerra de conquista. E é uma coisa muito perigosa, muito triste, e essas narrativas falsas deixam todos nós do lado de cá que estamos longe, sem saber direito em que ou em quem acreditar. Hoje, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A gente segue com mais um tema por aqui, já que estamos falando de educação. Danilo, dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP, mostram que os estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio da rede estadual estão com os conhecimentos defasados em 5 anos em matemática e em 6 anos em língua portuguesa. As perdas de aprendizagem são um reflexo da pandemia que levou ao fechamento das escolas. Para alguns especialistas, a tecnologia pode ser importante aliada para a reversão desse quadro. Falamos a respeito deste tema ontem mesmo aqui no programa Gente que Fala, o papel das prefeituras, o papel do poder público, nesse sentido, né, de fazer com que a tecnologia chegue às populações mais carentes, por meio de equipamentos mais disponíveis, por meio de sinal de internet melhor também. Esse tema, não tem dúvida, vai ter que estar presente na agenda dos próximos meses aí das eleições. Não é possível que isso vá ficar de fora, o que será mal discutido. A gente debateu aqui ao longo da pandemia, por diversas vezes, a gente não conseguiu discutir adequadamente essa problemática, o que é que faltou, né? Bom, esse problema, acho que foi a Gabriela que acabou de dizer, que o ensino já estava com problemas muito sérios antes da pandemia e antes da introdução das aulas por videoconferência. Eu não sou como Danilo, professor de ensino básico, fundamental, enfim, mas eu sou professor de direito há 36 anos ininterruptos. Aliás, agora há pouco, até por isso que eu trazei um pouquinho para entrar, eu estava numa reunião numa faculdade nova de direito que vai ser lançada e nós discutíamos esse ponto. 2 pontos, a bem da verdade. Eu vou começar pelo que o Danilo falou de interpretação de textos. Já no primeiro ano, nas disciplinas propedêuticas, ou seja, aquelas disciplinas básicas,
nós teremos uma disciplina de interpretação de textos e vamos colocar nesse curso, resgatar o estudo do latim e também vamos introduzir o hebraico. A ideia é que se forme pensadores e não só simples profissionais. O grande problema é que nós não temos, na fase de formação e, sobretudo, na área pública, financeiramente condições de dar para os alunos esses equipamentos de aulas, de acompanhamento das aulas em computadores, nos seus celulares, e é um problema que nós vamos ter de enfrentar, porque, veja, a criança com 1 ano e meio, como eu vi esses dias, um menininho, filho de um conhecido lá da minha família, menininho foi lá no celular, com o dedinho fez a tela passar no iPhone do pai. Agora, esse menino, ou menina com 1 ano e meio, já entende, já mexe num iPhone, ele vai chegar numa escola e vai ficar vendo o professor falando somente com giz, lousa ou pincel atômico, enfim. Ele vai querer a tecnologia. Para quem é de classe média alta, é fácil. O grande problema são com as pessoas mais humildes. Por exemplo, foi a minha formação. Eu estudei até o colegial em escola pública. E a escola pública, no meu tempo, era uma escola boa. O que nós precisamos é que os governantes, como você falou, Mauro, que esse assunto venha para o debate, mas de uma forma efetiva. Você sabe que toda eleição é o candidato a prefeito que fala que vai melhorar a educação, o governador, o presidente da República. Todo mundo é a favor, né? Todo mundo é a favor. Quer dizer, não tenho muita certeza disso. Porque Sim. você sabe, né? Porque um povo muito culto é mais difícil de você administrar, não é? Então, mas eu tenho essa preocupação, que eu vivo em salas de aulas há 36 anos. Eu já dei aula em faculdade com alunos de classe média alta, mas dei aula em faculdade de meninos que vêm da periferia e que escreviam, como comentei agora há pouco na reunião, você com S. E aí você não vai debochar, como muitos professores até humilham. Ou falava, menino, vem aqui. Você não é assim, é com C, com acento circunflexo. Nossa, eu não sabia. Mas será que durante 9 anos, 10 na escola, ninguém passou isso para ele? É uma coisa muito preocupante. Quem tem educação em qualquer meio tem de pensar nisso. Agora, quando eu falei que todos são a favor, é porque tem os políticos, as autoridades a favor, e tem aqueles que se dizem a favor, né? Tem aquela fachada de que são a favor, mas, no fundo, é o que o senhor destacou, né? O doutor Domingos, que é advogado nessa área do direito esportivo, e aí eu vou te incluir nessa conversa. O doutor Domingos Sávio Zainag está aqui com a gente, advogado, está lançando o livro Direito Desportivo, é um compêndio que traz mais de 30 artigos assinados pelos principais nomes da área no Brasil. A obra traz temas que foram pano de fundo de algumas das principais polêmicas do futebol brasileiro. E o doutor Domingos sempre esteve por trás desses importantes acontecimentos do setor, e tudo isso está descrito nessa importante obra que ele acaba de lançar. Primeiramente, antes de falar do livro, doutor Domingos, essa área do direito que pouca gente conhece, no dia a dia não é muito comum a gente falar do direito esportivo, eu não sei quem atua nela, né? O que é o direito desportivo? O que faz um advogado nessa área? Doutor Domingos? Seu microfone fechado. Isso, abri aqui, agora desculpa. Vamos lá. Então, vamos lá. O direito desportivo, bem da verdade, ele não é tão novo, ele sempre existiu. O que ocorre, o que se tornou novidade, que até a edição da Lei 9.615, que é conhecida como Lei Pelé, não se dava muito valor mesmo, ou atenção devido ao direito desportivo. Mas você, Mauro, acho que você deve ter um pouco mais novo do que eu, mas com certeza jogou futebol na rua, né? Até para jogar futebol na rua, a gente tinha que fazer lá um regramento, sem estudar direito. Sim. Subiu na calçada é fora, não pode fazer tabela com a sarjeta, com a guia. Então, veja que o esporte sempre teve um regramento. O vira 3, acaba 6. Começa por aí essa a bola situação. Passou em cima da sandália, é trave, né? Não pode passar. Trave, aí o grande segredo era colocar no gol baixinho, né? Que qualquer chute um pouco mais alto não passou por cima. A trave era imaginária. A garotada de hoje tem
quadra no condomínio. Eu falo, isso está É muito outra história. fácil. É outra história, né? Bom, mas vamos lá. Agora, o direito esportivo sempre existiu, porque sempre foram necessárias regras para você desempenhar ou praticar qualquer esporte. O que acontece é que, de 98 para cá, o direito desportivo ganhou um destaque tremendo. Nós temos aí vários institutos de direito desportivo, tem a Academia Nacional de Direito Desportivo, que eu sou membro, tem a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, que eu sou diretor, e muitos cursos de pós. O primeiro pós-graduação em Direito Desportivo foi de 2001, lá numa universidade aqui uma faculdade aqui da Grande São Paulo. Ninguém se interessava por isso. E, ao mesmo tempo, o esporte se tornou um grande negócio. E para você trabalhar, os empresários, os clubes, atletas, para trabalharem nesse grande meio, precisa do advogado. E o direito desportivo se desenvolveu, tem trazido grandes especialistas para essa área, e ele tem duas coisas interessantes. É um direito que atrai os jovens, porque o esporte é ligado ao jovem, que é fanático pelo seu time de futebol, pelo seu clube lá no basquete, e é uma área do direito muito interessante, que só vai para ela quem gosta de esporte. É diferente, por exemplo, minha área principal de trabalho é o direito do trabalho. Um advogado que nem gosta dessa área, mas está precisando ganhar dinheiro, ele consegue trabalhar com o direito do trabalho, e no direito desportivo não. E o direito desportivo ele tem duas grandes vertentes. O direito desportivo em sentido estrito, que são aquelas normas ou aqueles institutos, princípios que dizem respeito às competições e à disciplina. Nós temos tribunais de justiça desportiva e o lato sensu, que tem o direito do trabalho desportivo, direito civil desportivo, direito tributário desportivo, e com isso é um campo aí, sem trocadilho falando em campo, de trabalho muito bom para o jovem advogado. Eu não coloco outros profissionais como juízes, promotores, porque eles não vão ter não tem como atuarem nesse lado, a não ser delegados de polícia e promotores que podem trabalhar em tribunais de justiça desportiva. Juiz não pode. E o seu livro Direito Desportivo, então, é com os 30 artigos assinados pelos principais nomes da área no Brasil. Bom, para explicar para o nosso público. Bom, eu nunca tinha coordenado um livro de direito desportivo. Eu sempre coordenei livros de direito do trabalho, vários. Eu tive esse desafio de fazer esse livro e, por sorte, né, muitos anos, eu estou na área do direito desportivo desde 1998, angariei muitos amigos e amigos competentes, que precisavam das duas coisas, os amigos competentes, que são professores, advogados, ministros do TST, que trabalham e gostam do tema de direito desportivo, desembargadores, mas, sobretudo, advogados e professores. E esses meus amigos, muito competentes, são mestres, doutores, grande parte ali, cada um escreveu sobre a sua área de atuação ou de estudo. Eu tive a felicidade de aceitar o desafio que a editora Mizuno, que é a que publicou o livro, me fez, de organizar esse compêndio. E nós temos ali os principais temas, e ouso dizer, e aqui não é nenhum tipo de falsa modéstia ou coisa parecida, eu creio que é o principal livro hoje em termos de autores capazes e de temas atuais, como compliance no direito desportivo, administração de departamentos jurídicos desportivos e outros temas aí, de todos esses ramos que eu falei agora há pouco. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, na Zona Oeste, pergunta o seguinte: juridicamente, o jogador de futebol pode se recusar a jogar em horário determinado, alegando, por exemplo, excesso de calor num jogo às 11 horas da manhã no verão? Aí a gente vai para a legislação comum, que o empregado ele pode se negar a trabalhar quando coloca em risco a sua vida ou a saúde. Mas essa pergunta eu teria que fazer quase que uma palestra, porque nos anos 60, o primeiro
decreto que tratou desse assunto dizia que no verão não poderia haver partidas de futebol entre as 10 e as 16 horas. Hoje nós não temos isso. O Regulamento Geral de Competições da CBF, ele tratava disso, mas eu creio que hoje já não tem mais essa norma. Então, respondendo, tentando ser bem objetivo, não, o empregado, o trabalhador é um empregado, né? O jogador é um empregado, desculpe, ele tem de jogar. Se ele não jogar, ele pode sofrer as punições previstas no direito do trabalho. Aqui uma curiosidade, o jogador de futebol, hoje não, hoje todos os atletas podem sofrer punição pecuniária, ter um desconto no seu salário. A única profissão no Brasil que permite isso. Tá? E só para falar rapidinho das mulheres, eu tenho um livro que é Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho, quarta edição. Na quinta, eu já vou mudar. Eu coloco as atletas de futebol no direito do trabalho. Viu, Gabriela? Só para você ficar contente. Doutor Domingos, muito rapidinho, 5 segundos. A FIFA eliminou a Rússia das eliminatórias da Copa, que vai acontecer em novembro. É uma outra novidade, né, em novembro também, por conta do calor lá no Catar, né, não no mês de julho. E a Ucrânia tem um jogo de repescagem marcado para o dia 24. Será que a Ucrânia tem time? Eles têm time para jogar dessa partida? Eu acho que não, né? Porque os atletas devem estar combatendo na guerra. E que cabeça vai ter um atleta para jogar futebol sabendo que sua família está lá recebendo tiros, bombas, etc. Agora, contra a Rússia ser excluída, parabéns à FIFA. Até a Copa do Mundo está sendo afetada por tudo isso que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Pessoal, olha, 1h em ponto, o tempo acabou aqui. Quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa A Gente Fala. Vamos por um ponto final. Em nome de toda a nossa equipe, um abraço a todos. Olha, participaram com a gente doutor Domingos Sávio Zainag, advogado, especialista em direito desportivo, a jornalista Gabi Sabino, a advogada doutora Flávia Fornaciari Dória, diretora cultural da Associação dos Advogados de São Paulo, a Gabi, diretora de Relações Institucionais da Portuguesa de Desportos, né? E o Danilo Ionishig, cofundador e CEO da Layers Education. Na mesma edição com a gente hoje, o Isaac Barros. Valeu, Isaac, aí o apoio, e desculpe aqui o estouro no nosso tempo aqui no final. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando o Musical Trianon até às 6 da tarde, depois o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e agora, ao vivo, a repórter Débora Mendonça com as informações ao vivo aqui em São Paulo, nesse horário do rush do almoço. 1h01, minha gente. Obrigado. Tchau. Até amanhã.